Basicamente, o que eu queria conversar com vocês, como alguém que saiu do Brasil há 27 anos e passou 16 anos sem voltar ao Brasil, eu queria contar a vocês uma história que é muito pertinente com o que a gente ouviu sobre a relevância da ciência e tecnologia nas nossas vidas, nas vidas de qualquer um de nós, seja qual for a profissão de cada um de nós, seja qual for a atividade intelectual que cada um de nós desenvolve. E, principalmente, eu queria mostrar a vocês um outro lado da ciência, que não é só a ciência que tem, ou, de um lado, a visão abstrata de tentar explicar tudo o que existe aqui em torno de nós, ou a visão aplicada de gerar uma nova economia. Como vocês sabem, nós estamos vivendo o século da inovação e o século da engenharia do conhecimento. Eu queria contar para vocês como a ciência pode ser um agente de transformação social. Como a ciência de ponta, a ciência no limite da imaginação do ser humano, pode se transformar num país como o nosso, num país como o Brasil, que ainda precisa preencher o sonho de felicidade de milhões de pessoas que esperam há séculos para que esse país se transforme numa verdadeira democracia. Porque a democracia só é verdadeira quando ela permite que todos os seus cidadãos tenham acesso ao conhecimento. O conhecimento é a chave da liberdade, da verdadeira liberdade. Então eu queria mostrar a vocês que todos nós somos cientistas e que a ciência ocorre a cada momento da nossa vida, porque o universo que está aí fora, que eu gosto de chamar de universo humano, ele vem daqui. Ele é criado pela nossa mente. E a nossa mente está constantemente gerando hipóteses e tentando provar teorias. Então a ciência, quando a gente vai na cozinha cozinhar algo novo, e a gente vai misturar ingredientes que a gente nunca trabalhou na vida, nós estamos fazendo ciência ali. Nós estamos criando a caldeirada maranhense da química orgânica e estamos experimentando com ingredientes que nós nunca trabalhamos antes e produzindo algo que vai ter um impacto na vida. Esse é um exemplo muito simples. Eu quero mostrar a vocês um exemplo bem maior. Como a ciência pode mudar a vida de milhares, milhões de pessoas de uma comunidade que nunca tinha visto ciência antes. E aí eu vou usar esse exemplo, que é a criação do Instituto Internacional de Neurociências Edmond Lili Safra, na periferia da cidade de Natal, um lugar que ninguém, nem no Brasil, nem no mundo, nem em Natal, associava com a produção científica, e como essa criação, como esse embrião quase que revolucionário de levar o conhecimento de ponta para a periferia de uma grande capital brasileira, gerou a inovação capaz de fazer com que um moço paraplégico pudesse usar a sua mente apenas para fazer o chute inaugural da Copa do Mundo, mas muito mais do que isso, gerasse provavelmente uma nova terapia para distúrbios da medula espinal que hoje condenam mais de 25 milhões de pessoas a passar o resto das suas vidas numa cadeira de rodas. Eu vou mostrar como essa inovação, que começou como um germe na periferia de Natal, criou uma nova área da neurociência made in Brasil. Aliás, mais precisamente, made in Macaíba, que é a cidade da periferia de Natal, onde nós resolvemos, 13 anos atrás, despencar do nada, de paraquedas, sem nem saber onde Macaíba se localizava. Então, vamos ver se isso aqui funciona. E todo cientista sabe que o principal papel da tecnologia é não funcionar no momento principal que você precisa dela. Mas aqui, nesse caso, funcionou. Para contar essa história, eu tenho que começar contando que, em 2004, depois de 1 ano e meio de experimentação, viajando pelo Brasil e tentando decidir como criar um projeto científico no Brasil que pudesse ter esse moto como seu lema, o moto da ciência como agente de transformação social, que hoje é conhecido no mundo inteiro, mas começou aqui no Brasil. É a primeira mensagem que eu queria deixar a vocês. Inovação pode acontecer em qualquer canto do planeta. Ela pode acontecer porque o talento humano existe em qualquer canto do planeta. E não existe ninguém que diga que você precisa falar inglês para fazer algo que mude o mundo. Ok? Então, nós, para começarmos essa ideia, nós criamos um grupo de amigos, a Associação Alberto Santos Dumont, em homenagem a um dos maiores cientistas da história do Brasil. Eu não preciso contar a história de Santos Dumont, é o meu grande herói de infância.
um homem que, sem ter ido para a universidade, revolucionou o começo do século XX com a criação das suas máquinas voadoras maravilhosas. E nós queríamos criar uma entidade que tivesse um símbolo brasileiro que nós pudéssemos levar para o mundo inteiro. E ninguém melhor do que o Santos Dumont para representar a tentativa de estabelecer um novo modo de encarar a ciência. Para isso, nós despencamos, como eu falei para vocês, numa das regiões do Brasil que mais precisam da ciência. E, novamente, eu não estou falando da ciência só como a geração de uma nova economia, eu vou chegar lá, mas da ciência como um agente catalisador de um novo sistema de ação social. Então, nós viemos aqui no Nordeste, um lugar muito lindo chamado Natal, e na periferia de Natal nós encontramos a pequena cidade de Macaíba. E lá começamos a criar o nosso germe de modificar a visão da ciência no Brasil. E eu vou contar para vocês que isso tem um custo tremendo, porque não é fácil chegar no Brasil do nada, depois de 20 anos, e tentar criar uma ideia nova que vai de encontro a todos os estigmas e todos os paradigmas de ciência de um país como o nosso. É muito difícil. E eu vou contar umas pequenas histórias para vocês terem uma ideia. Mas eu queria mostrar então para vocês onde nós chegamos, onde nós caímos. Parece familiar, não parece? Essa é a periferia de Natal, Macaíba, 60 mil habitantes. Essa é uma parte da fazenda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E quando eu vi esse lugar, essa é uma Macaíba a propósito, que é uma palmeira que parece estar grávida, né? E quando eu vi esse lugar, eu percebi que esse era o lugar absolutamente perfeito para um projeto onde você quer usar a ciência para modificar a vida das pessoas. E aqui nós tínhamos 60 mil habitantes, um dos maiores índices de mortalidade materna do Brasil. Mães grávidas que ficavam grávidas, quase que assinavam um atestado de óbito no momento que elas sabiam que estavam grávidas, porque 90 mulheres morriam a cada 100 mil partos em Macaíba. Um dos maiores índices de mortalidade infantil, um dos piores índices de IDH das grandes capitais do Nordeste brasileiro, que naquele instante, em 2002, tinham um dos piores índices de IDH do todo o Brasil. E nós chegamos em Macaíba, junto às autoridades locais, e dissemos: nós vamos combater a mortalidade materna, índice de evasão do ensino elementar para o ensino médio. 80% das crianças deixavam de estudar quando terminavam o ensino fundamental e iam para o ensino médio. Nós chegamos para os prefeitos, governador, de reitor de universidade, o magnífico do local lá, e falamos o seguinte: nós vamos mudar esses índices pela ciência. E todo mundo olhou para nós e pensou que eu tinha perdido um parafuso em algum lugar do lobo pré-frontal, porque ninguém nunca tinha ouvido da ideia que ciência faz isso. As pessoas falavam, né, ciência faz foguete, ciência faz antibiótico, faz vacina, mas ciência mudando o paradigma educacional ou o índice de sobrevivência das mães da periferia de Natal, ninguém tinha ouvido falar disso. E foi aí que nós começamos a trabalhar. Esse é um dos nossos primeiros prédios, primeiro prédio de pesquisa de primata, de neurociência de primata, no meio daquela fazenda que vocês viram. Nós começamos a construir a infraestrutura, e quando você entrava por essa porta, e um outro prédio que nós construímos, que aliás alugamos em Natal, a surpresa de todo mundo da região começou a ser, porque você entrava aqui e você encontrava laboratórios que pareciam laboratórios do meu laboratório nos Estados Unidos, onde eu estou há 27 anos. Nós trouxemos o know-how de construir laboratórios de ponta para a periferia de Natal, treinamos marceneiros, treinamos operários de pedra, que trabalham com mármore, granito, treinamos encanadores, eletricistas, e começamos a montar laboratórios que, novamente, se parecem com os laboratórios que eu tenho na Duke University, nos Estados Unidos, onde eu trabalho. Mas o mais importante do que isso não foi a infraestrutura, que eu vou mostrar rapidamente para vocês. O pilar desse programa foi esse programa que a gente chama de educação para toda a vida. Como neurocientista, eu sei que o cérebro humano começa a se formar e se conectar dentro da barriga, dentro do útero materno. E essa é uma fase essencial para definir o potencial humano de cada um de nós.
Se acontecer algo errado na gravidez da mãe de qualquer um de nós, ou de qualquer um dos nossos filhos, netos, bisnetos, é muito difícil corrigir depois. Então eu gosto de dizer, como neurocientista, que o potencial de felicidade humano é definido na barriga da mãe com a formação do cérebro humano. Gente andando de tudo que é lado, eu estou distraído aqui. A primeira palestra que eu dou com o mordomo distribuindo água no meio da palestra, eu nunca vi. Só o Maranhão está me ensinando várias coisas, mas essa foi ótima. Enfim, a proposta inicial que nós trouxemos foi a seguinte: se nós vamos mudar a realidade social dessa cidade na periferia de Natal, a primeira coisa que nós temos que fazer é garantir que o cérebro das crianças que vão morar em Macaíba nasça com todo o seu potencial biológico. Porque essa é a única chance dessas crianças atingirem a sua plenitude humana. E quando a gente atinge a plenitude humana, a gente realmente tem a chance de atingir uma outra coisa, que deveria ser o norte de qualquer gestor político, qualquer agente do poder público desse país, que é a felicidade humana. Para você ser feliz, você tem que ter um cérebro que funciona. Então, o que nós fizemos? Nós chegamos e vendemos a ideia de que um verdadeiro sistema educacional, baseado no que nós conhecemos no cérebro, tem que começar na barriga da mãe. Então, nós criamos um programa de pré-natal no Centro de Saúde Anita Garibaldi, que foi um outro prédio que nós construímos, do lado do Instituto de Neurociência, e começamos a prover pré-natal para todas as mulheres de Macaíba de graça. Pré-natal com a qualidade que é feita na cidade de São Paulo, os melhores hospitais privados da cidade de São Paulo. Nós conseguimos doadores do mundo inteiro, conseguimos apoio do SUS e criamos um pré-natal que cobre todas as grandes deficiências fundamentais que nós conhecemos no Nordeste brasileiro de assistência à saúde da mãe. E começamos a treinar agentes de saúde e espalhar por Macaíba para que não só as mães pudessem ter o pré-natal dentro da nossa clínica, mas elas pudessem ser seguidas nas suas próprias casas. Em conjunção ao programa de pré-natal, nós criamos um programa de puericultura, para que essas crianças, quando nascessem, pudessem ser seguidas até que elas pudessem entrar nas nossas escolas. Como nós não tínhamos como construir a escola que eu sempre sonhei, que a minha avó sempre sonhou, e por isso que essa escola vai se chamar Lígia Maria, que é o nome da minha avó, que me inspirou a ser a pessoa que eu sou do ponto de vista humanístico, nós começamos com um programa alternativo que basicamente usava as escolas públicas da periferia de Macaíba em Natal para recrutar no turno oposto da escola pública 1.400 crianças que passariam a estudar no que a gente gosta de chamar não de escola, mas num parque de diversões científicas. Porque essas crianças vieram para duas escolas, primeiro criadas em Macaíba e na periferia de Natal, onde não existe aula teórica, só existem laboratórios. E essas crianças aprendem ciência, matemática, português, história, geografia, mas principalmente ciência, química, física, biologia, como vocês vão ver, fazendo ciência, como eu faço ciência no meu laboratório. Nada de um cristão subir aqui e ficar falando 40 horas sobre a origem do Big Bang. Eles vão e eles estudam, e eles realizam experimentos que testam uma hipótese e ensinam o cérebro dessas crianças a pensar como aprender. Nós não damos a resposta para as nossas crianças. Nós damos a elas a liberdade de buscar as respostas. Com isso, nós começamos a conectar pré-natal, educação e neurociência, algo que não havia acontecido em nenhum lugar do mundo. Se você for nos maiores centros de revoluções educacionais que realmente tiveram efeito, como a Finlândia, a Coreia do Sul, você não vai encontrar escolas como essa. Você não vai encontrar, porque hoje, quando a gente olha para os nossos alunos, já são quase 11.000 alunos que passaram pelas nossas escolas em 7 anos. Nós podemos dizer que nós somos a única escola do planeta que tem o ultrassom do nosso aluno.
porque o ultrassom foi feito quando ele estava na barriga da mãe dele. Tá? E aí começou. O programa se chama Educação para Toda a Vida, porque um dos objetivos é construir um campus chamado Campus do Cérebro, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a responsável pela obra. Nós fizemos todo o plano. A universidade é financiada pelo Ministério da Educação para construir essa obra. E nós vamos administrar um projeto que, como eu falei, começa no pré-natal, vai para o ensino de ciência. Nesse campus nós vamos ter uma escola de tempo integral que começa no maternal e vai até o final do ensino médio. Nós vamos ter um curso de graduação para formar cientista, que não existe no mundo inteiro. Ou seja, um curso onde as crianças que têm aptidão e querem ser cientistas aos 16 anos vão entrar para conhecer tudo aquilo que elas precisam conhecer do ponto de vista filosófico, humanístico, matemático, das ciências naturais, da tecnologia desse momento, para quando elas terminarem essa graduação em 4 anos, elas podem ser doutores em 1 ano ou 2. Nós vamos acelerar o processo de formação científica para que essas crianças não tenham que esperar 15 anos da burocracia da CAPES para virar doutores e poderem ser cientistas num país que precisa de cientistas para ontem. Nós vamos criar um celeiro de cientistas para o amanhã. E esse projeto, então, vai permitir que uma criança que nasça aqui no campus do cérebro possa ficar lá até o final da sua carreira de cientista, se for o caso. Né? Para vocês terem uma ideia, essa história começou com R$50 para a criação da Associação Alberto Santos Dumont em São Paulo, e mais ou menos umas 300 assinaturas. Foi a primeira surpresa que eu tive quando eu voltei ao Brasil, depois de 16 anos no exterior. Eu sentei num lugar e falei, eu quero criar isso. O cara falou, não tem problema, você só assina essas 2 pilhas de papel. Né? Passei um dia assinando papel, porque nos Estados Unidos não tem cartório, não tem reconhecimento de firma. Né? Eu perdi, só de reconhecimento de firma, eu perdi vários cabelos, né, tentando criar essa coisa. Mas dos R$50 investidos para criar a ASDAP, hoje nós podemos contar, 12 anos depois, 60 mil consultas de pré-natal, 11 mil crianças formadas. Pela primeira vez na história de Macaíba, as crianças de Macaíba estão conseguindo entrar no vestibular das federais do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, competindo de igual para igual com crianças que vêm das escolas privadas de Natal. Inclusive, a gente recebe telefonema o tempo inteiro de pessoas que falam, como é que eu faço para pôr o meu filho na sua escola? A gente de alto poder aquisitivo. A resposta é muito simples, só põe o seu filho na escola pública, porque nós só aceitamos crianças da escola pública. Para entrar na nossa escola tem que ser aluno do sistema público, ou seja, nós elevamos o status das escolas públicas da região, trouxemos os professores de ciência das escolas públicas para aprender a ser professor de ciência, porque a maioria deles nunca tinha lido um livro de ciência na vida. Aliás, uma página de ciência na vida. Nós trouxemos eles para brincar de ser cientista como os alunos dele. Porque os professores começaram a vir para nós reclamando e falando, olha, seus alunos estão criando uma série de problemas. Eu falei, que problemas? Quais podem ser os problemas? Eles perguntam demais. E eu, como cientista, eu falei, poxa, isso é o que nós queremos, que os nossos jovens perguntem demais. Aí uma professora falou, mas tem um grave problema. Eu falei, qual? E se a gente não sabe nenhuma das respostas? E a ideia foi exatamente essa, trazê-los para as nossas escolas, porque, fazendo justiça a eles, nunca ninguém lhes deu a oportunidade de serem crianças. Nunca ninguém deu a esses professores a chance de aprender a ser professores de ciência. Porque eles nunca tiveram a formação adequada e os recursos adequados, laboratórios, mentores, como se faz na Finlândia. Na Finlândia, só se entra numa sala de aula da escola pública elementar se você tem um mestrado em educação. Ou seja, não é qualquer centroavante do Palmeiras que entra para dar aula. Entendeu? Então, com esse processo, nós criamos o que nós ouvimos aqui do secretário e do senhor governador, nós criamos um projeto enraizado no entorno. Enquanto a minha universidade americana é uma catedral, uma das 10 maiores universidades americanas, é uma catedral, um palácio de mármore que se vira as costas para a cidade onde eu moro,
porque ninguém da cidade onde eu moro, na vizinhança, entra naquela universidade, o nosso instituto, ele é parte da comunidade de Macaíba. Ele se enraizou com as mães, com as crianças, com os pais, porque para vocês terem uma ideia, 400 pais de Macaíba foram responsáveis pela obra do nosso campus. Então, quando eu ia visitar a obra, que é responsabilidade da UFRN, isso é construída, mas quando eu ia visitar o canteiro de obras, você ouvia o pedreiro falando para o eletricista: o que é que você está fazendo aqui? Está errado isso, tem que fazer melhor, isso aqui está incorreto. Meu filho vai estudar aqui. Você acha que eu quero que tenha um incêndio elétrico aqui? É bom você fazer o negócio direito. Ou seja, o pedreiro supervisionava o eletricista supervisionava o pedreiro, porque os filhos deles iam entrar naquela escola, como irão entrar assim que o campus seja aberto. Essa escola vai ter 1.500 vagas, tempo integral, baseada num casamento hoje legitimizado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, do espírito de ousadia e inovação de Santos Dumont e o espírito humanista de Paulo Freire. Nós queremos crianças que, sim, saibam fazer ciência como gente grande, que saibam fazer ciência como qualquer cientista do mundo, mas que jamais se esqueçam da onde elas vieram. Elas vieram das barrigas das mães de Macaíba. E é isso que elas precisam lembrar o resto da vida. Esse é o nosso centro de saúde, Anita Garibaldi. As instalações são as modernas, bonitas, aconchegantes. As mães se sentem bem queridas, amadas, e elas não querem ir para nenhum outro lugar em Natal mais. Nós viramos um centro estadual e hoje nós somos um dos maiores centros regionais do Nordeste de pré-natal de alto risco. Aconselhamento genético, ambulatório de mães com HIV positivo, ambulatório de mães com hepatite C. No Rio Grande do Norte, se você tem um pré-natal complicado, você tem que ver o Dr. Reginaldo Macaíba, que é o único lugar onde as mães vão ser atendidas ao nível do que a medicina moderna pode prestar a cada uma delas. Esse é ele, Dr. Reginaldo. Se alguém quiser marcar consulta, nós temos o telefone aqui. Essa é só para vocês terem uma ideia, no ano de 2011, a distribuição das consultas que foram feitas antes do final do ano, não é uma visão total, só para vocês terem uma ideia dos serviços que um centro de saúde totalmente grátis e público pode prestar na periferia de uma capital nordestina. Medicina fetal, neurologia infantil, nunca se tinha ouvido falar de neurologia na periferia de Natal. Ultrassonografia, infectologia materno-infantil, acompanhamento psicológico das mães, porque pelo alto, como todo mundo sabe, o alto grau de depressão pós-parto que existe e que é completamente ignorado, nós temos lá o acompanhamento psicológico para essas mães. Enfim, essa é uma das nossas escolas. Essa é a primeira escola criada em 2007, na periferia, na saída de Natal, para 600 crianças. E esse aqui, quando alguém me pergunta qual é o resultado da sua escola, procurando a média da nota, a média da prova, eu ponho esse slide aqui. Esse é o resultado da nossa escola. Crianças cônscias de que elas têm o potencial de atingir a felicidade plena. Todo professor, ao invés de 9, 8, 7, 5, eu tenho certeza, dentro de si, todo professor quer ver isto aqui. Essa criança sorrindo. Não é preciso ter uma nota para medir o tamanho de um sorriso. O tamanho de um sorriso de uma criança é medido facilmente se existe um outro ser humano a avaliá-lo. E as nossas crianças não precisam de prova, como na Finlândia. Até o 9º ano na Finlândia não existe exame. Só que as crianças da Finlândia passam nos primeiros lugares dos exames de matemática, ciências e línguas da comunidade europeia. Eles não precisam ser estressados, violentados, oprimidos, fazendo prova atrás de prova, porque as reformas educacionais do mundo anglo-saxão, que foram importadas para certas regiões do Brasil, inclusive o estado onde eu nasci, só se baseiam na penalização tanto do professor quanto do aluno. Na capitalização e na tentativa de mensurar algo que é imensurável. A felicidade não se mede por números decimais, se mede por expressões como essas aqui.
E essa é a nossa escola. Laboratório de robótica. Quando eu falei na USP, como aluno, ex-aluno da USP, que eu ia ensinar robótica para crianças de 9 a 13 anos, na periferia de Natal, alguns dos meus professores ex-professores olharam para mim e falaram: você perdeu o segundo parafuso em algum lugar. Hoje as nossas crianças vão para Olimpíadas de robótica. As nossas crianças ensinam robótica para outras crianças. As nossas classes não são divididas por idade, elas são misturadas. Tem criança de 7, 10, 12, todas juntas. Elas vivem juntas. E o maior elogio que nós recebemos nessas sessões de visita de pais e de abrir a escola para a comunidade foi um bombeiro chegar para mim e falou: o senhor criou um grande problema para a periferia de Natal. Eu falei: qual que é? Não tem mais incêndio elétrico nas favelas da região aqui, em torno da sua escola. Eu falei: como assim não tem mais? O que nós temos a ver com isso? Ele falou: não, o senhor não entende. O senhor foi ensinar a lei de Ohm para os seus alunos, eles foram ensinar para os pais, agora todo mundo faz o gato corretamente. O que mais você precisa para saber que você deu certo? Né? Mais do que isso, quando as nossas crianças trazem os pais, os avós, e alguns desses avós são descendentes de quilombolas da região, das cercanias de Macaíba, as crianças chegam na frente de um pôster de ciência por uma senhora avó, 80, 70 anos, e chegam assim: minha avó, quando começou o universo, toda a matéria do universo surgiu do Big Bang. Aí você vê uma criança de 10 anos falando de cosmologia para uma senhora de 80, e essa senhora olha para e fala: pois eu tenho que estudar isso, minha neta, que eu nunca ouvi falar desse tal de seu Big Bang. E esse é um processo, na nossa experiência, de criação de autoestima, de criação de identidade e de entendimento que a educação não é essa palavra vazia que a gente ouve em algumas manifestações, onde todo mundo fala: não, tem que fazer educação, tem que pôr educação. Não, não é isso. Educação é ensinar a lei de Ohm para a criança que vai aprender a fazer o gato correto. É dar poder, é libertar o intelecto e a criatividade e a ousadia de gente que nunca acreditou que tinha direito e acesso a isso. Porque essa é a única maneira de mudar esse país. A única maneira de mudar esse país de verdade é libertar o gênio adormecido que existe em cada um de nós, mais do que nós, porque nós já passamos. Os nossos filhos e dos nossos netos. É libertá-los para a crença, que é o maior drama que nós sofremos, o nosso querido complexo de vira-lata, do Nelson Rodrigues, é libertá-los para a crença que eles também podem mudar o mundo usando o que existe entre as orelhas deles. Tá? Esses são os nossos laboratórios de ciência e tecnologia, onde as crianças montam todos os artefatos que vão ser usados nos experimentos. Laboratório de robótica, como eu disse a vocês, que me diziam que as crianças jamais iam... Eu vejo os senhores que eu acho que são da aeronáutica, né? As nossas crianças montam 14 bis na nossa escola e lançam foguete. Foguete de garrafa PET, mas eles aprendem o que é uma curva parabólica lançando foguete no quintal da nossa escola. Ou seja, com isso eles criam o vínculo de que a matemática não é essa coisa horrorosa que todo mundo odeia quando vai para a escola. A matemática é a linguagem que o cérebro humano criou para explicar a natureza que nos cerca. Matemática é poesia. É a poesia do cosmos. Esse é o laboratório de química, onde eles começaram cozinhando para saber que química é fundamental para a gente sobreviver. Menino, menina, todo mundo cozinhando e aprendendo o que é a lógica de Laplace e Lavoisier, fazendo macarrão, fazendo pizza, fazendo feijoada e entendendo a lógica do que é a combinação de elementos, até chegar, evidentemente, nos experimentos de fotossíntese, experimentos de química que eu fazia quando era criança, mas que agora essas crianças fazem na periferia de Natal, na cidade de Macaíba, que podia ser Imperatriz, né? Podia ser a Alcântara, podia ser qualquer cidade brasileira. Laboratório de Biologia, Laboratório de Física, esse é um dos índices de maior orgulho de todos nós. Depois de 6, 7 anos dessa experiência, nós entrevistamos uma amostragem, né, de todos os alunos que passaram pelas nossas escolas,
E para o índice estadual de evasão, a média nacional de evasão, se os senhores não sabem, de evasão do ensino primário elementar para o ensino médio é de por volta de 50%. Metade das crianças brasileiras desaparecem do ensino médio. O índice nessa região era de quase 80%. O índice das nossas escolas, menos de 5%. Quando você ensina a criança que aprender é um experimento lúdico e prazeroso para o resto da vida, nenhuma criança quer deixar de estudar. Nenhuma criança quer abandonar a sua escola. E as nossas escolas, de manhã, abrem às 7h30 da manhã. Às 6h30 da manhã, a criançada está sentada na calçada, esperando abrir a escola. Nós temos que levar as Forças Armadas de Natal para tirar as crianças da escola às 5 da tarde, porque elas não querem ir embora. Porque como elas dizem para mim, aquela escola não é escola. A escola é o que eu vou de manhã ou de tarde na escola real pública. Lá é o meu parque de diversões. E ninguém sai do parque de diversões. Só a força, né? Ou quando acaba o dinheiro. Pois bem, eu contei para você essa história. Esse é o campus do cérebro, uma área de 100 hectares, onde nós vamos transformar em arquitetura essa filosofia humanística de transformar o entorno, a comunidade, pela ciência. No primeiro passo, nós vamos ter a nossa escola de tempo integral, do ensino infantil até o ensino médio, preparando essas crianças para o ensino superior, que pode ser no mesmo campus, ou pode ser em qualquer outro campus da região, mas aquelas que tiverem aptidão especial para a ciência vão poder ficar no nosso curso de graduação. 100 hectares. 100 hectares. É uma seção de uso real da Universidade do Rio Grande do Norte para a nossa ASDAP. Esse é o nosso Instituto de Neurociência novo. São 17 mil metros quadrados. O maior instituto de neuroengenharia do planeta nesse momento. Quando ele estiver pronto, equipado e tiver gente lá dentro, vai ser o maior instituto de neuroengenharia do planeta. E ele já é conhecido no mundo inteiro antes mesmo de abrir as portas. Porque vários trabalhos que foram produzidos naquele outro prédio que eu mostrei para vocês pequenininho já foram publicados mundo afora e atraíram a atenção da imprensa mundial e o ódio da imprensa nacional em alguns lugares da nação, porque não é permitido no Brasil se fazer um centro de pesquisa de ponta na periferia de uma capital nordestina para alguns jornalistas da cidade de São Paulo. Não se pode gastar dinheiro com gente da periferia de Macaíba, na cidade de São Paulo, de acordo com os editoriais de alguns jornais. Eu tenho um orgulho profundo de dizer que esse campus, em 11 anos de trabalho, trouxe mais de 120 milhões de reais de investimento na população mais carente da região do país. Metade desse dinheiro privado. Doações de brasileiros pelo mundo afora que compraram essa ideia e puseram o seu dinheiro nessa ideia. A outra metade do governo federal brasileiro. E não há crime nenhum nisso. Pelo contrário, existem milhares de macaíbas pelo Brasil afora que merecem ter isso na sua porta. Porque esse é o único passaporte pela verdadeira democracia de um país como o nosso. Eu não digo esse projeto em si, mas a filosofia de que a educação não é algo que nós temos que ganhar de presente. A educação é um direito inalienável de qualquer ser humano. A educação cidadã, libertária, que permite que a gente verdadeiramente entenda quais são as opções que nós vamos fazer quando estiver na cabine de votar e deposita o nosso voto. Porque o ato de votar não é feito naquele instante. O ato de votar é construído 30, 40 anos da nossa vida tentando definir qual é a nossa filosofia de um país como esse. E é isso que nós queremos que as nossas crianças aprendam. Que esse país, sim, tem talento humano explodindo pelas beiradas. O que falta é a oportunidade de canalizar esse talento humano e transformá-lo em milhares de Santos Dumonts que vão decidir realizar os seus sonhos doidivanos aqui, sobre a luz do Cruzeiro do Sul, e não em Paris. Essa é a mensagem. E já que eu estou no Maranhão, eu posso dizer com toda a liberdade, todos os jornais da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, podem falar o que eles quiserem, nós nunca vamos abandonar Macaíba. Nós vamos chegar até o final.
Esse é o novo Instituto de Neurociência, que vai ser aberto o ano que vem, se tudo der certo, se a crise permitir, que a crise, aliás, eu não sei onde ela está, porque cheguei dos Estados Unidos, fui nos lugares que eu vou na cidade de São Paulo, comi a mesma feijoada, comi o melhor pastel de ar que existe no mundo, na feira de Perdizes, o melhor sanduíche de mortadela no mercado municipal, vi o Palmeiras ganhar 4 jogos seguidos, que é quase impossível nesse universo. Então a crise, para mim, ainda não chegou. Eu não sei se vocês têm ainda paciência para ouvir alguma coisa sobre o cérebro, mas eu queria terminar contando a vocês por que, além de transformar o entorno de Macaíba, a criação do Instituto de Neurociências de Natal foi vital para a gente mostrar para o mundo todo que o espírito que o Santos Dumont criou no começo do século XX está vivo aqui ainda. Ainda é possível se fazer uma demonstração científica. Para o mundo todo, 1,2 bilhões de pessoas viram o chute do Juliano na abertura da Copa do Mundo. E por onde eu vou no mundo, o que eu ouço, diferente do que eu ouço em alguns lugares do Brasil, é o seguinte: só mesmo no Brasil ia ter um bando de louco para fazer uma coisa tão maravilhosa. É isso que eu ouço. Na Harvard, na Austrália, na Suíça, na França, em todos os lugares do planeta onde nós somos convidados para contar essa história, o que eu ouço é isso. Só mesmo no Brasil ainda existe esse espírito de ousar pelo bem da humanidade. Porque essa é uma imagem que o Brasil ainda detém. Então não acreditem no que vocês leem, ouvem ou veem na televisão. Acreditem no espírito que existe em cada um de nós nesse país. Acreditem nos seus filhos, acreditem nos seus netos, porque eles vão construir o Brasil. Nós queremos ter. Pois bem, esse é um cérebro de macaco, para quem nunca viu na vida, ele é muito parecido conosco. E, aliás, quanto mais eu vejo os comportamentos humanos em campo de futebol, mais eu imagino que eles são mais próximos do que eu imaginava, né? Essas são as áreas do cérebro que eu estudo há 30 anos. As áreas que produzem, através de uma tempestade elétrica, porque o cérebro funciona da mesma forma, ou parecido com uma lâmpada à base de eletricidade, só que o cérebro é uma coisa muito peculiar. Não sei se vocês sabem, existem tantos neurônios, células cerebrais na nossa cabeça, quanto existem galáxias no universo. 100 bilhões de neurônios. A única coisa comparada à mente humana é o universo. Só que o cérebro é mais complicado que o universo, porque esses neurônios são conectados entre si. E quando eu penso em andar, quando eu penso em fazer o que eu estou fazendo nesse instante, meio segundo antes de eu começar a andar, o meu cérebro criou uma tempestade elétrica que define toda a sequência de movimentos necessários para eu poder andar. Então a pergunta que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos é: se eu registrar essa tempestade elétrica, e aqui vocês veem uma delas, né, quando eu saí do Brasil, se registrava um neurônio de cada vez, de 100 bilhões. Eu terminei meu pós-doutorado propondo uma técnica que permitia registrar 48 neurônios, isso em 93. Eu terminei a década dos anos 90 registrando 100 neurônios, que eu vou mostrar a vocês. E hoje nós registramos 2.000. Eu levei 27 anos da minha vida para ir de 1 neurônio para 2.000 neurônios. Só que nos próximos 5 anos, os meus alunos vão estar registrando 100.000, talvez 200.000. Porque essa curva está acelerando graças à tecnologia que nós estamos desenvolvendo. Essa é uma das tecnologias que eu vou mostrar correndo para vocês. Hoje, não só a gente registra um pedaço dessa tempestade elétrica e decodifica ela em tempo real, mas a gente transmite isso em Wi-Fi. Ou seja, eu posso transmitir os sinais elétricos de um macaco para um artefato nessa sala, e esse animal pode, como vocês vão ver, aprender a controlar os movimentos de um braço robótico nessa sala, simplesmente pensando. Foi isso que eu criei como pós-doc nos Estados Unidos, e eu chamei de interface cérebro-máquina. E a interface cérebro-máquina nada mais é, traduzido em linguagem super simples, do que registrar essas tempestades elétricas do cérebro 300 milissegundos, meio segundo antes do movimento começar. E fazer a seguinte pergunta: será que é possível ler essa tempestade elétrica, extrair dela os comandos motores que o cérebro criou para mover o próprio corpo do animal,
mas em vez de mover o próprio corpo, movimentar um braço ou uma perna robótica. Que é isso que vocês veem aqui. Tá? E o que eu vou mostrar a vocês, como essa ideia doida, quando eu propus essa ideia nos Estados Unidos, em 97, eu mandei para o governo americano. O pessoal reclama muito aqui de mim, porque eu consigo dinheiro para fazer pesquisa. Quando eu mandei o primeiro projeto para os Estados Unidos, pedindo $2 milhões para fazer uma interface cérebro-máquina, a resposta do revisor foi a seguinte: professor Nicoleles precisa de ajuda, vírgula, profissional, vírgula, do tipo psiquiátrica, porque ele realmente ficou louco. Né? Ninguém acreditava que isso era possível. Eu vou mostrar o primeiro experimento que fez isso possível, e 6 meses depois o governo americano me deu $26 milhões. Eu tinha pedido 2. Eles me deram 26. Dá para entender a diferença? Aqui você pede 2, os caras te dão 200 reais. Né? Lá eu pedi 2, eles me deram, falando em gestor, né? Só para ver se eu contamino aqui o chefe que assina com a caneta. Né? Exato, não, a gente arranja. Mas enfim, eu vou mostrar a vocês como eu provei para esses revisores, que eram eles que precisavam de ajuda psiquiátrica, porque eles tinham parado no tempo. Eles tinham esquecido a coisa fundamental do cientista. O cientista tem que sonhar 3, 5, 7 décadas no futuro. Quando as senhoras aqui, mães, tiverem um filho que vem em casa, da escola, em algum lugar, com uma ideia maluca, lembre-se do que a mãe do Santos Dumont ouviu. Quando o pai do Santos Dumont morreu, a mãe do Santos Dumont chegou para ele, o maior herdeiro das maiores fazendas de café do planeta. O Santos Dumont podia fazer o que quisesse. O Santos Dumont teve o primeiro carro da América Latina em São Paulo, um Renaultzinho que ele trouxe da França. A mãe chegou, e aí, Santos Alberto, seu pai morreu, o que você vai fazer da vida? O menino olhou para a mãe e falou, mãe, eu vou voar. Imagine falar em 1895 para sua mãe, né? Que você vai voar. E a coisa mais fundamental da história desse homem, que tinha uma estátua em cada canto do Brasil, tinha que ter uma estátua para esse cara, é que ele voou. Ele falou e cumpriu. Quantos de nós podem olhar no espelho e falar, eu falei e eu cumpri? Essa é a essência do DNA de uma nação. Quantas nações podem se comprometer a fazer algo e entregar feito? É isso que nós temos que pôr na cabeça das nossas crianças. As nossas crianças têm que poder chegar para suas mães e falar, eu quero voar, mãe. E elas têm que voar. É a nossa obrigação. A nossa geração tem a obrigação de permitir que os nossos brasileiros que ainda não nasceram possam voar. E foi isso que nós fizemos aqui. Um pequeno toque de Santos Dumont. Vocês vão ver os primeiros filmes da primeira interface cérebro-máquina que funcionou na história, libertando o cérebro de um primata dos limites físicos do corpo desse animal. Basicamente, vocês vão ver um macaquinho. Os macacos como nós adoram jogar videogames. Nós treinamos esses macaquinhos para usar um joystick, para controlar um cursor de computador numa tela. E cada vez que esse cursor entra num alvo circular, o macaquinho ganha uma gota de suco de laranja. O macaco adora. O macaco faz qualquer coisa para você por uma gota de suco de laranja. Esse é outro conselho para as mães e esposas aqui na sala. Vocês querem que o rapaz faça o que vocês querem? Põe suco de laranja que eles fazem. Né? Pois bem, a pergunta era a seguinte. Será que a gente consegue fazer esse macaquinho jogar esse jogo, usando o braço rapidamente, mas enquanto ele está jogando o jogo, nós estamos registrando 100 células do cérebro desse macaco, decodificando o programa motor que o cérebro está criando para o braço mexer, e antes desse meio segundo, mandando na forma digital esse programa para um braço robótico, que estava do outro lado do laboratório. E fazendo a seguinte pergunta, será que esse macaco consegue aprender a jogar o jogo? Não com o braço dele, mas controlando mentalmente esse braço robótico, porque agora o braço robótico é que vai controlar o cursor, não o joystick que ele tinha antes. Essa era a pergunta, e ninguém tinha a menor ideia da resposta. Pois bem, essa é a Aurora, a nossa macaca favorita, que entrou para a história da neurociência. Vocês estão vendo aqui a Aurora jogando esse joguinho. Vocês veem que, como todo primata,
Antes do círculo aparecer, a Aurora está tentando trapacear e adivinhar onde o círculo vai aparecer. Soa familiar, não soa familiar? Né? Mas não dá porque essa bolinha aparece em 32 localidades aqui, não dá para só tentar adivinhar. Ela tem que realmente mover esse cursor. Quando ela cruza o alvo, ela toma o suco de laranja. Uma macaca dessas toma 400 ml de suco de laranja numa tarde. 1000 tentativas corretas. Okay? Pois bem, quando a macaca aprendeu o jogo, nós fizemos o grande truque que todo mundo achou que a gente era louco, que não ia funcionar. Nós ligamos a interface cérebro-máquina, que conecta o cérebro dela com o braço robótico, nós retiramos o joystick e nós esperamos ver o que a Aurora ia fazer. E o que a Aurora ia fazer chocou meio mundo da neurociência. Porque o que ela fez, vocês veem nesse filme, ela simplesmente relaxou o corpo, imaginou os movimentos na cabeça dela e continuou jogando o jogo. Porque essa imaginação foi transmitida para um braço robótico que estava do outro lado do laboratório e o braço robótico passou a movimentar o cursor. Vocês veem que ela está até meio ressabiada aqui, mas até a trapaça está aqui ainda. Olha lá. Ou seja, literalmente nós libertamos o cérebro dos limites físicos do corpo da Aurora. Obrigado. De tal sorte que ela conseguisse controlar um artefato robótico que, aliás, não precisava estar do outro lado do laboratório. Podia estar na superfície de Marte. Faz diferente. Nós fizemos, inclusive, com um em que o robô estava no Japão e o macaco estava nos Estados Unidos. E o macaco conseguiu controlar o robô através do planeta por uma ligação de internet. Agora, o que ninguém sabia, a Aurora não sabia, é que existia um braço robótico do outro lado do laboratório. E a Aurora, para todos os efeitos, quando ela aprendeu 30 dias depois que ela podia usar os braços dela mesma, que ela não perdeu a função dos braços, mais o braço robótico, ela se transformou na primeira macaca na história a ter 3 braços. Ela podia jogar o jogo, com o braço robótico. Ela podia jogar o jogo com o braço robótico, mas ela ainda tinha os 2 braços biológicos funcionando normalmente. Ou seja, ela podia pegar outra comida aqui, arranhar um de nós que estava passando perto. Para todos os efeitos, o cérebro da Aurora assimilou esse braço robótico como se fosse uma extensão do corpo dela. Imagine pilotar um avião só pensando, sem necessariamente ter que comandar o manche ou apertar todos os botãozinhos que tem que apertar lá. Esse é o conceito. Tá? Bom, se a gente moveu, isso foi em 2003, foi em 12 anos, 2015, as macacas que vivem hoje no nosso laboratório, descendentes da Aurora, jogam esse jogo Wi-Fi. O implante delas está aqui, a atividade elétrica está sendo transmitida por uma conexão sem fio, e elas estão jogando esse joguinho enquanto tomam suco de laranja, sem precisar nem se preocupar em qual é o movimento que elas precisam fazer, desde que elas ponham o cursor dentro do alvo. Okay? Bom, eu chamei isso de hipótese Pelé. Quando eu publiquei o meu, que como vocês devem saber, o pessoal que é da minha geração, foi o segundo maior jogador de todos os tempos desse lado da Via Láctea, depois de um indivíduo chamado Ademir da Guia. Vocês devem conhecer bem mais, porque foi o maior número 10 que o Brasil já teve e jogava no Palmeiras, como vocês devem saber também. Né? Mas, enfim, se eu pudesse medir o cérebro do Pelé enquanto ele jogava bola, o que a minha teoria propõe é que se eu fosse no córtex motor, que é a área que controla o pé do Pelé para ele jogar bola, eu não ia encontrar só o pé do Pelé representado. Eu ia encontrar um híbrido, uma fusão do pé do Pelé e de uma bola de futebol. Se eu fosse no cérebro de um corredor de Fórmula 1, eu ia encontrar o carro, num violinista, o violino, num pianista, o piano. Ou seja, a nossa teoria propõe que como o cérebro nosso cria tecnologias e ferramentas, ele não só cria, mas ele assimila essa tecnologia como se fosse extensão de nós. É por isso que se um marciano pousar hoje na Terra e tiver que fazer um relatório lá para Marte
de qual é o comportamento mais comum dos caras que vivem aqui, ele vai dizer, esse povo é muito esquisito, porque eles vivem andando, olhando para a mão. Porque os telefones que todo mundo aqui usa já deixaram de ser só um pedaço de tecnologia. Eles são nós. Eles são a nossa extensão. E não é à toa que programas como Skype, WhatsApp, Twitter são os programas mais populares do mundo, porque o ser humano necessita de entrar em contato, de interagir socialmente, porque todas as nossas interações sociais, nossos parentes, nossas mães, filhos, filhas, são assimilados pelo cérebro de cada um de nós como uma extensão do nosso sentido de ser. Essa é o alcance dessa teoria. Mas tem um alcance ainda mais claro. No momento que eu e o meu grande amigo John Chapin, que foi meu orientador americano, publicamos esse trabalho, nós escrevemos uma peça na Scientific American em 2002, onde todo mundo chamou a gente de louco de novo. E é isso que quem quer ser cientista dessa plateia tem que aprender. Se você vai ser cientista de verdade, um monte de gente vai chegar e falar que você não tem a menor ideia do que você está falando, que você perdeu a razão, que você perdeu o sentido. A única coisa que você tem que fazer é não dar bola para isso. É seguir em frente. Se você realmente acredita no que você faz, tudo isso que falaram para você entra por um ouvido e sai pelo outro. Senão você desiste no meio do caminho. Não tem como. Vira pardal, exato. Ou vai jogar no Corinthians, alguma coisa assim. Mas enfim, a ideia que eu e o John tivemos em 2002 foi o seguinte: se a nossa interface cérebro-máquina realmente funciona do jeito que a gente está propondo, imagine para pessoas, milhões de pessoas que têm uma lesão medular, onde o cérebro, apesar de estar produzindo o programa motor, não consegue mandar esse programa para os músculos porque houve uma interrupção da rodovia neural, dessas fibras que carregam a mensagem daqui para cá. O que eu e o John propusemos em 2002 foi o seguinte: que tal usar uma interface cérebro-máquina para ler a intenção motora aqui em cima, bypassar, desviar da lesão medular, criar um novo corpo, uma veste robótica. Naquela época ninguém usava o termo exoesqueleto, nós chamamos de veste robótica, que a pessoa usaria e que seria controlada pela atividade mental do paciente, que continua intacta. Continua intacta. Novamente, todo mundo achou que era um absurdo e nós falamos, em 10 anos, em uma década, isso vai ser possível, nesse artigo. Esse aqui é um dos últimos experimentos que nós fizemos nos Estados Unidos que demonstrou que essa ideia era absolutamente factível. Esse é um macaquinho absolutamente normal, que senta numa cadeira de rodas eletrônica e ele usa atividade mental para navegar a cadeira de roda até chegar no lugar onde nós estamos jogando uvas, que os macacos também gostam. Então, se você joga uva, o macaco sai correndo para comer. Mas ele está sentado na cadeira e nós criamos o primeiro macaco que controla os seus movimentos só mentalmente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês rapidinho. Vocês estão vendo esse vídeo do topo é uma câmera no teto da sala, olhando para baixo. Tem um macaquinho na cadeira de rodas, em cima dela, e vocês vão ver o macaquinho dirigindo a cadeira de roda para um depósito aqui, uma coisa de metal, onde a gente está deixando cair uvas. Quando ele vê a uva, ele tem permissão para ir lá e pegar a uva para comer. E vocês vão ver que o macaco dirige a cadeira sem se mexer, ele só se mexe quando ele chega e pega a uva e engole. E essa foi a prova cabal que uma interface cérebro-máquina poderia ser usada em seres humanos. Então, estão vendo de cima, está aí o macaquinho dirigindo. A gente vai trazer ele de volta para a posição aqui automaticamente. Agora ele tem que dirigir essa cadeira de volta para pegar as uvas. Aí vocês vão ver de frente. E vocês vão ver que a definição que os americanos adoram chamar de free lunch, o almoço de graça, acontece. Porque ele não tem que mexer o músculo para pegar essa uva, tá vendo? Ele só mexe para pegar a uva. Mas ele está dirigindo essa cadeira mentalmente. E esses sinais estão sendo transmitidos Wi-Fi. Okay? Em tempo real. Bom, aí foi que um dia, lá nos idos de 2009, eu tive provavelmente um surto psicótico e decidi me enfiar num problema do tamanho de um bonde, porque eu falei, se isso aqui funcionou, é possível que um ser humano faça.
Só que ia levar mais 10 anos dentro da nossa... Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também é cheio de burocracia. Para você fazer isso acontecer e ter uma repercussão. Aí eu tive essa ideia. Por que não? No dia que o Brasil recebeu a Copa do Mundo em 2007, quando estava todo mundo comemorando do futebol, eu desliguei a televisão e pensei, nós vamos fazer uma demonstração científica na abertura da Copa do Mundo. Meus alunos olharam para mim e falaram, não, agora de vez, queimou tudo, foi o terceiro parafuso, foi embora, né? Olharam para mim, eu falei, não, eu vou começar a telefonar para meus amigos do mundo inteiro. Isso é a coisa maravilhosa da ciência. Você pode não ganhar muito dinheiro, você pode não ter os ganhos materiais que outras profissões dão, mas você tem uma lista de pessoas em qualquer país do mundo que você aterriza, tem alguém que você conhece que está disposto a pôr na casa dele para você passar uma semana falando de ciência, fazendo qualquer coisa. Então eu comecei a ligar para os meus amigos roboticistas, ciências da computação, matemáticos, filósofos, neurocientistas, para criar o projeto Andar de Novo, que em inglês chama Walk Again. Qual que foi a ideia? Se publicou muita bobagem, muito absurdo no Brasil, eu vou contar a ideia real para vocês, que vai estar logo, logo vocês vão ter uma publicação contando tudo isso. Mas a ideia foi simples, mostrar para o mundo que o espírito dos Santos Dumont não morreu nesse país. Que é possível, porque o Santos Dumont não fazia um experimento num hangar fechado, numa praia deserta, como os irmãos Wright. Se vocês não sabem, o Santos Dumont voava em Paris, no sábado de manhã. Ele anunciava no jornal, vou voar o modelo 2. Aí ele ia lá, punha o modelo 2, despencava do céu, quase morria, com a população de Paris inteira assistindo. E quando, no dia 19 de outubro de 1901, Santos Dumont realizou o maior feito da ciência brasileira, que foi circunnavegar a Torre Eiffel num balão controlado por ele. O primeiro ser humano que controlou uma máquina voadora, tinha 1 milhão de parisienses nas ruas de Paris, saudando, não um francês, um brasileiro de Minas Gerais. E, desculpe me alongar, mas eu adoro essa história. Quando eu chego no avião, eu pego um avião de Washington para minha cidade, eu sempre vou no avião da Embraer. E o meu hobby favorito, nesses 27 anos nos Estados Unidos, é assim. Eu pego sempre o corredor. Aí senta um americano, que eles são muito gentis nos primeiros 30 segundos de contato, né? Então, ele senta do lado, hi! Eu falo, hi! Aí ele se acomoda, pede o whisky dele, eu estou tomando minha água mineral e tal. Aí eu viro para ele, vamos supor que ele chama John, tá? O americano sempre dá o primeiro nome, você acha que o cara é super friendly, mas esqueça, né? Aí ele dá o nome, eu falo, John! Ele está tomando whisky lá. Você sabe quem que fez esse avião? Ele, não, os canadenses? Não. Nós, a Boeing? Não. Foram os brasileiros. Aí o John já se segura na cadeira, né? Eu falo, mas não se preocupe, não se preocupe. Nós temos muito know-how disso. Ele fala, como assim? O cara já está tremendo, já pediu o segundo whisky. Fala, não, nós temos muito know-how. Nós inventamos isso aqui. Aí ele fala, não, foram os irmãos Wright. Eu falei, não, os irmãos Wright inventaram o avião, a nave mais pesada do que o ar. O brasileiro Alberto Santos Dumont inventou o voo controlado, que é a base de tudo. Quando o Santos Dumont voa em Paris, isso é para as criançadas que estão aqui, tá? Quando o Santos Dumont, que pensa que americano é o rei da cocada preta, quando o Santos Dumont voou no dia 19 de outubro de 1901, os irmãos Wright estavam na praia que eu frequento, na Carolina do Norte, empinando papagaio, estudando aerodinâmica de papagaio, que eles não tinham a menor ideia como criar o estabilizador vertical, estabilizador horizontal, o conceito de Aileron, o conceito de mudar o nariz do barato lá com os pezinhos que são os molhos, não tinha a menor ideia. Tanto é que eu tenho uma réplica do jornal de Toledo, do Ohio, da cidade onde os irmãos Wright nasceram. No dia seguinte, o Santos Dumont foi a maior celebridade do planeta, do mundo moderno, tá? No dia seguinte, a manchete do jornal de Toledo é a seguinte: Grande Dumont é o primeiro homem do mundo a voar. 3 anos depois, quando os irmãos Wright voaram na minha praia lá que eu vou, uma praia muito famosa, a manchete do mesmo jornal é a seguinte: garotos da cidade imitam o grande Dumont. Tudo é perspectiva, tudo é percepção e tudo é quem vende a história.
e como a história é vendida e contada. Nós precisamos lembrar da nossa história, senão ninguém vai contar o nosso lado da história. Tá? Pois bem, em homenagem ao grande Dumont, nós reunimos 156 pessoas de 25 países que abandonaram mulher, filho, cachorro, hobby, se mudaram e passaram a trabalhar em 4 laboratórios espalhados pelo mundo, inclusive aqui em Natal e em São Paulo, para conseguir, esses são os laboratórios, esse é o nosso laboratório de neurorobótica em São Paulo, o maior laboratório de neuroengenharia robótica de reabilitação de locomoção do planeta nesse momento. Não tem nada igual. Se você for visitar um dia desses, vocês vão encontrar suíço, alemão, francês, americano, visitando todo dia, porque eles querem ver o que nós estamos fazendo aqui. Começou lá do lado do Parque do Ibirapuera, está lá perto do metrô Vila Madalena. Esse é o nosso Instituto de Natal, e esse é o meu laboratório na Duke, e esses são os laboratórios na França, que construíram um exoesqueleto. Selecionamos 8 pacientes, 7, todos crônicos, múltiplos anos de lesão, vocês podem ver, 13 anos depois da lesão, 6, 5, 9, lesões as mais variadas possíveis torácicas, 7 desses pacientes com paralisia completa, ou seja, abaixo do nível da lesão, sem nenhuma motricidade, sem nenhuma sensação tátil, abaixo do nível da lesão, e criamos um programa de treinamento com a filosofia de reensinar ao cérebro como andar de novo. Porque quando você fica muito tempo sem andar, e quando você fica muito tempo sentado, o seu cérebro começa a esquecer que tem pernas, que o corpo tem pernas. Então nós tivemos que criar um treinamento virtual para que esses pacientes pudessem reaprender a noção de ter membros inferiores e de controlar os membros inferiores com o seu cérebro. Isso levou meses de trabalho. Só que nós tínhamos algo que nenhum cientista, se tiver um cientista totalmente profissional aqui, vai dizer para vocês aqui, nenhum cientista marca hora, data, hora, lugar e um encontro com 1,2 bilhões de pessoas para demonstrar alguma coisa. Ninguém faz isso. Mas nós queríamos fazer para mostrar, como o Santos Dumont falava, quando perguntaram para ele, Santos Dumont, por que você voa? O Santos Dumont respondeu para o repórter do Le Monde francês, se eu soubesse explicar, eu não voava. Eu voo porque eu preciso voar. Porque é essencial na minha essência, como ser humano, fazer algo que ninguém nunca fez. Esse era o espírito dessas 156 pessoas. Pois bem, esses pacientes passaram a treinar os primeiros 2 exoesqueletos. Como vocês podem ver, a minha obsessão com o homem é grande, porque o nome do exoesqueleto passou a ser conhecido no mundo inteiro como Brasil Santos Dumont 1. Essa é a nave, esse é o cockpit do nosso exoesqueleto, uma máquina elétrico-hidráulica que o paciente veste, como vocês vão ver, e que ele usa a mente dele para controlar as articulações. E como vocês vão ver também, quando ele anda, quando ele toca o chão, existem sensores na planta do pé do exoesqueleto que geram um sinal de pressão, de contato com o solo, que é entregue na pele do braço, que o paciente ainda tem sensibilidade, para que esse paciente sinta o que é andar. Porque andar não é só mexer. Se eu remover todo o meu córtex sensorial tátil, eu caio quando eu for andar. Porque se eu não sei onde o chão está, eu caio. Isso acontece numa doença que vocês nunca mais vão ver no Brasil, porque foi erradicada, a sífilis quaternária. Eu vi um paciente em 79, quando eu era aluno de medicina, onde há uma destruição completa das vias sensoriais. Então, se a gente fazia o diagnóstico desse paciente assim, ele entrava no consultório batendo o pé, ele tinha que ouvir o chão, ele não sentia o chão. Aí, se você pedia para ele fechar os olhos, ele caía. Ele não tinha nenhuma sensação de onde o chão está. Os nossos pacientes, quando a gente pôs eles no exoesqueleto sem esse feedback tátil, eles diziam para nós, não dá, porque a sensação é que eu estou flutuando no ar. Eu não sei onde o chão está. Então, nós instrumentamos esse pé do exoesqueleto com esses sensores táteis, chamados pele artificial, desenvolvido por um dos meus melhores amigos, Gordon Cheng, da Universidade Técnica de Munique. E o que isso faz é, quando o pé do exoesqueleto toca no chão, vocês veem um sinal de pressão sendo criado aqui. Dá para ver todo mundo aí? Esse sinal de pressão é entregue na pele do braço, nos chips que vibram.
E essa vibração gera a sensação, a ilusão tátil de caminhar. Tanto que todos os pacientes reportaram para nós que eles sentiam que as pernas deles estavam se mexendo por si só. Isso não é verdade, era o exoesqueleto que estava carregando ele. Mas eles tiveram uma ilusão chamada ilusão do membro fantasma, que é muito comum em amputados. Tá? Pois bem, esse aqui é o treinamento virtual. Nós tínhamos que fazer um chute da abertura da Copa do Mundo. É verdade que no estádio errado, né? Houve um quiprocó lá, ao invés de ser no estádio correto, fizeram no estádio do Corinthians, nós tivemos que ir lá, né? Então nós treinamos os nossos pacientes num estádio virtual. Eles punham esses óculos de realidade virtual, e o que eles viam era um jogador de futebol num estádio virtual, e se o som estiver funcionando, vocês vão ouvir a torcida, porque nós fizemos um som da torcida mais barulhenta do planeta, que é a torcida do Galatasaray de Istambul. Nós medimos isso, nós temos as medidas. Então, o que o paciente está fazendo aqui é usar a atividade elétrica do cérebro para controlar os movimentos. Pois bem, esse é o primeiro dia que um dos nossos pacientes conseguiu andar pela primeira vez depois de 9 anos, usando o exoesqueleto, controlado pela mente, sentindo o chão. Então, eu não vou falar nada, vocês só precisam ver a expressão facial dele, que era um nadador, continua sendo agora um nadador paralímpico, antes da lesão que ele sofreu. Nós tínhamos iPads e computadores do perímetro dessa sala para o mundo inteiro nesse dia. Cientista suíço, francês, alemão, americano, tudo assistindo remotamente isso daqui. Não teve um que não conseguiu ficar sem chorar. Vocês vão ver aqui, é uma luz que vai acender. A luz azul, ele acertou e o Exo está respondendo Hoje, depois de quase 2 anos de treinamento, os nossos pacientes controlam cada uma das pernas independentemente em cada um dos lados do cérebro. Esses foram os primeiros 12 passos desse paciente, Bruno. Vocês podem olhar na face dele, se vocês conseguirem ver, para ver a imagem de realização pessoal. E não é só que ele está andando, ele está sentindo que ele está andando. Ele está relatando que ele está andando. No final, ele vai virar para mim e vai falar assim: Miguel, eu tenho que pedir um favor, eu vou casar daqui 6 meses, eu quero andar com esse exoesqueleto para entrar na igreja. Eu falei: é seu, não se preocupe. E aí? Caraca! Não mais nada. Pois bem, esse é o Juliano. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos 7 engenheiros franceses no meio desse time, né? Engenheiros franceses, a Neiva pode confirmar isso. Os engenheiros franceses chegaram aqui, trabalhar 6 meses no Brasil, São Paulo. Vai ser uma maravilha. Primeiro fim de semana, sábado, sexta-feira à noite, 2 da manhã, porque a gente ia embora do laboratório às 2 da manhã. Eles falaram: bom, para que lugar que nós vamos amanhã no sábado? Eu falei: nós vamos aqui, nesse laboratório. Amanhã, às 8h30 da manhã, está todo mundo aqui. Os caras vieram. Sábado à noite, 2 da manhã. E no domingo nós vamos para onde? Santos? Não, nós vamos aqui. Foi assim, 6 meses. Aí um deles, que nasceu na Tunísia, mas mora em Paris, um cara desse tamanho, veio para mim e falou assim: quando me falaram que eu ia assinar para trabalhar no Brasil, eu nunca imaginei que brasileiro trabalhava mais do que qualquer um que eu já conheci na minha vida. Eu pensei que ia ter sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Nada. A moçada ficou 6 meses enfurnada no laboratório. Esse aqui, eu tenho que contar a vocês, eu não tenho as imagens do chute da FIFA, porque a FIFA proíbe que eu mostre as imagens e queria cobrar 8.000 euros por segundo da demonstração. Não tem problema, porque está todo mundo na cadeia já, não se preocupe. Mas, enfim,
Essa demonstração era para ter 3 minutos no centro do campo, com destaque, ia parar a cerimônia, o apresentador ia falar, e agora o chute inicial. Aí eles foram reduzindo. 1 minuto, 45 segundos. No final, uma semana antes, nós fomos informados que nós íamos ter 29 segundos na beira do campo para fazer uma demonstração robótica de um equipamento com mais de 3.000 componentes. Se um transistor queimasse porque começou a chover, não funcionava. E eles falaram, você tem uma tentativa. Se não dá certo, esqueçam, tá? Vocês viram, eles filmaram os 29 segundos, porque eu estava atrás do Juliano e vi a câmera ligando e filmando o que era combinado. Filmar o chute e a comemoração da equipe. Né? Eles mostraram 7 segundos para o mundo. Fez a menor diferença. O mundo inteiro entendeu a mensagem. E o que eu vou mostrar para vocês, eles diziam que a gente não podia filmar nada. E o mundo inteiro é o mundo inteiro mesmo. A primeira palestra que eu dei depois da Copa foi em Porto Spain, Trinidad e Tobago. Eu entrei no auditório da universidade e não cabia o pessoal. Eu tive que dar a palestra na praça, porque todo mundo queria ver. E aí vai até a Harvard, até a Austrália, até a Alemanha, o mundo inteiro queria ver. O pessoal da FIFA, muito esperto, disse que a gente não podia filmar nada, nenhum dos ensaios, nenhum das tentativas. Nós fizemos 57 chutes no campo do Corinthians. O Juliano acertou 56, o que é muito mais do que qualquer jogador da seleção brasileira acertou naquela Copa. Certo? Só que assim, estava tudo proibido, eles olhavam no seu bolso para ver se tinha celular, mas acontece, apareceu um celular. Ninguém sabe de quem, ninguém sabe como, né? Os caras estão lidando com o torcedor do Palmeiras e eles acham que não ia entrar o celular. Esse aqui é o último chute na rampa de subida do estádio do Itaquerão, 3 minutos antes. E eu posso dizer que foi a experiência mais fora do esquadro que, como cientista, eu tive na minha vida. Que apesar de todas as tentativas de sabotagem da FIFA, apesar de toda a campanha contra da imprensa de São Paulo, apesar de tudo que nós padecemos para chegar nesse instante, quando a gente chegou nesse instante, tinham 400 figurantes da cerimônia de abertura, eles abriram como um corredor polonês e começaram a cantar o hino do Brasil e saudar o Juliano. E esse era o último chute antes de subir para o campo. E o que vocês vão ver era o que a gente queria ter mostrado para o mundo integralmente. Nós criamos um jogo de luz para explicar para o planeta o que é o conceito da interface cérebro-máquina, que é luz saindo da cabeça do cérebro, indo para as pernas mecânicas e fazendo o chute. A luz espalhando da cabeça para o pé explica o conceito de ligar o cérebro com a máquina. Então vocês vão ver, primeiro, que o Juliano põe os braços aqui no lado do exoesqueleto, isso significa tem um sensor no braço, o exoesqueleto liga. Vocês vão ver ele pulsando em azul. E no momento que o Juliano toma a decisão de mover, vocês vão ver 2 feixes de luz verde e amarelo saindo da cabeça e indo para o pé. E vocês vão ver o que acontece. O Juliano tem uma lesão T4 aqui, totalmente paralisado do meio do tórax para baixo, depois de um acidente de automóvel, 9 anos atrás. E esse é o resultado. Muito importante. Está ligado, a decisão foi tomada, o Juliano se prepara e executa o chute. E a coisa mais fenomenal, a coisa mais emocionante foi que no campo, quando ele fez isso no campo e nós corremos para abraçar, a única coisa que ele gritava enquanto chorava que nem um bebê era: eu senti a bola. Eu senti a bola. Que é o que todo brasileiro sabe o que significa. O futebol para nós não é o que é para outros caras. A Alemanha ganha de 7-1, felicidades para a Alemanha. Mas o futebol aqui é outra coisa. O futebol é parte da nossa tentativa de nunca deixar de ser criança. E o Juliano voltou a ser criança, como todos nós que estávamos lá. Eu queria terminar dizendo para vocês que não foi só o chute. Todo o esforço, todo o dinheiro que foi investido significa muito mais, porque um mês depois da Copa,
Nós fomos fazer um exame neurológico de rotina, que nós tínhamos planejado fazer, esperando não ver absolutamente nada, porque há 13 anos eles não tinham evolução do quadro clínico nenhuma. O nosso choque, os 8 pacientes passaram, primeiro, a aumentar a área do corpo em até 5 segmentos, o que é quase meio metro, a sensibilidade tátil abaixo da lesão. O treinamento intenso que eles fizeram durante 6 meses reconectou algumas vias do cérebro e eles passaram a sentir partes do corpo que eles não sentiam há décadas. Há anos. Mais do que isso, quando nós vamos fazer a análise motora, o exame neurológico motor, vocês notam que aqui essa figura do ser humano está branquinha, né? Está branquinha porque eles são paralisados completos abaixo da lesão. Se um tom de vermelho aparece nessa figura, é porque alguma função motora voltou. Olha o que começa a acontecer. 7 meses depois do treinamento, 10 meses, 12 meses. Tem vermelho atrás da perna, na frente da perna. Esses pacientes recuperaram funções motoras abaixo do nível de uma lesão medular completa. Nunca ninguém ouviu falar disso no planeta, na história da neurociência. A ponto de, depois de 1 ano, metade dos nossos pacientes que eram considerados completamente paralisados, isso chama-se ASIA-A, na classificação neurológica de lesão medular, metade passou a ser ASIA-C, que é paralisia parcial. O que para alguém que tem essa deficiência muda a vida completamente. Não só eles sentem mais, eles movem mais, função gastrointestinal voltou, controle da bexiga voltou a alguns pacientes, controle da função gastrointestinal voltou, função cardiovascular melhorou. Esses pacientes são outras pessoas. E eu queria terminar mostrando para vocês o esforço de uma das pacientes mais graves que nós temos, que não tinha movimentação nenhuma dos membros inferiores. Esse filme é de dezembro do ano passado. Eu não trouxe o filme mais recente porque não deu tempo. Veja o que acontece quando eu peço para essa paciente, eu não, aliás, a nossa neurologista, para que ela mova as pernas. Ela está suspensa pelo tórax para dar apoio. E olha o que começa a acontecer. Dá para ver, não? Está começando. Vai para o abdominal grande. Dá para ver? Hoje essa senhora dá 2 passos de cada vez com a perna direita. Controle voluntário, motor sem exoesqueleto, sem nada. Alguma coisa aconteceu na medula espinal, dado o treinamento que permitiu esse grau de recuperação. Esse trabalho foi submetido à publicação. Tá? Estamos esperando os revisores fazerem os comentários. Quando ele sair, quando ele for publicado, chancelado pelos nossos colegas revisores que vão tomar conta desse trabalho, nós vamos poder dizer que na terra que um dia produziu Santos Dumont, 8 brasileiros voltaram a andar pelo controle da própria mente. Eu queria, em nome do governo do Maranhão, agradecer assim imensamente a presença do professor Miguel Nicoleles, que trouxe para nós ensinamentos assim, importantes e mais do que isso, uma motivação que certamente nós vamos carregar o resto das nossas vidas, das nossas tarefas, das nossas missões, porque é isso que nós acreditamos. Nós somos capazes, nós podemos, e aquilo que nós decidimos fazer, nós podemos fazer. A força da mente, do coração e da vontade de transformar a realidade desse sofrido Maranhão. Vamos em frente. Muito obrigado, professor Miguel Nicoleles.